Galera, seja bem-vindo ao canal. Você que já é do canal, dá aquele like e responsa para nos ajudar. Você que não, que está chegando agora, se achar pertinente eu agregar algum conhecimento para você, fica à vontade para deixar seu like também e se inscrever. Sobre a aula passada, eu vou deixar até o card aqui, eu havia falado sobre comparação, tá? Aqui existe dois tipos de comparação. Comparação de escala relativa, que tem tônicas diferentes e notas iguais. Comparação homônima, que tem tônicas iguais e notas diferentes. Eu queria aqui falar sobre uma comparação chamada de enarmônica, tá? São escalas enarmônicas, são que possuem notas diferentes, eh, tônicas diferentes e som igual. Só que as notas diferentes e tônicas diferentes são extremamente teóricas e o som seria na prática. Resumindo, o exemplo seria a escala de Fá sustenido e Sol bemol. Se vocês repararem, são notas diferentes, tônicas diferentes, teóricas, apenas na teoria, mas na prática elas vão ter o mesmo som. Isso são escalas enarmônicas. Eu queria falar aqui sobre os 7 graus, né, das escalas menores. Eu falei que a natural tem subtônica, a harmônica tem sensível. Aí a melódica clássica, na subida ela vai ser sensível, 7º grau, o nome, né? E na descida ela passa a ser uma subtônica. E a melódica jazz será apenas sensível. Não tinha falado desses graus lá da melódica. Bem, vamos agora à aula, né? Nós estamos falando sobre escalas diatônicas antigas. Eu lembro que lá no início, na primeira aula, né? Na primeira aula de escalas aqui, eu tinha falado sobre fatores históricos, né? Da escala, de onde veio, onde vive, o que come, né? E fatores de harmonia modal, como eram aplicadas em harmonia, como são aplicadas em harmonia modal. E eu tinha falado que era chamado de modos gregos. E para a nossa aula de hoje, eu quero só ater aqui sobre os modos, porque os outros itens, eles não são relevantes para a aula de hoje. Então vamos lá, modos gregos. Antes de mais nada, de começar a falar, eu queria só dar um sentido de visão para vocês. Eu, na minha analogia, tenho que os modos, ele tem o sentido amplo e tem o sentido estrito. E vamos explicar isso. O sentido amplo seria um sentido, exemplos, campo harmônico, os acordes, progressões, a intenção do modo, tá? Se você olhar que CH é a abreviação de campo harmônico. É uma visão, né, do modo, um todo, um conjunto de informações, de intenção. Esse é o sentido amplo do modo, né? Toda vez que eu falar no sentido amplo, eu estou querendo dizer isso. No sentido estrito, seria o estudo da própria escala, né? A visão micro da mesma, né? Ou seja, da escala. Simplesmente é você saber que o modo de escala que eu estou estudando, né? As notas sucessivas. Olha para esse círculo aqui, imagina que esse é o sentido amplo, tá bom? E o sentido estrito, ele está implícito aqui, o quadradinho no caso, seria o sentido estrito. Então vamos chamar o sentido amplo de modo dórico, tá bom? Esse é o sentido, né? Tem toda aquela gama de informações e lá dentro tem a escala dórica. Então, é porque se confundem essa questão do modo dórico sendo escala. Então, na verdade, é uma visão. Entenda que o modo, quando eu chamo de modo, eu posso pensar em amplo ou estrito. E essa é a grande confusão que tem quando se trata de modos, né? Eu posso falar modo no sentido amplo ou modo da escala, ou seja, só a escalinha ali, tá bom? E eu quero que você diferencie isso. Toda vez que você conversar com alguém, você falar, os modos. É o modo no sentido amplo, campos harmônicos ou outras coisas, ou o modo da escala, né? Existe um modo dórico e existe um modo da escala dórica. Então, são sentidos amplos e sentidos estritos, né? Só para você entender toda essa confusão. A intenção aqui é esclarecer. Então, vamos seguir. Vamos falar aqui primeiro dos modos maiores, tá bom? Escala jônia é a escala modelo, é igual a nossa escala maior. Ela possui intervalos idênticos à escala maior, pode vir aí, entendeu? Todos os intervalos a gente já estudou na escala maior. Os semitons também são idênticos à escala maior, tá? Eu queria só deixar uma informação a mais aqui, sobre um acorde referencial para cada escala modal. O ideal é você tocar esse acorde, tocar a escala junto e você vai sentir ali o modo, né? Ou seja, a escala, o som do modo, digamos assim, o som da escala pensando em modo. Vamos para a Lídia. A Lídia também é uma escala maior,
e ela tem a diferença entre a escala Jones está na quarta aumentada. Repara que estão os mesmos intervalos, só que tem uma quarta aumentada, tá? E vai mudar também, o semitom muda de lugar, passa a ser do quarto para o quinto e do sétimo para o oitavo, tá bom? E esse seria os semitons. Eu quero acrescentar uma informação aqui, eu vou chamar de NC, nota característica ou diferencial. Se você olhar, a quarta aumentada é a nota que diferencia do modo Jones. O modo Jones é exemplo, é o nosso modelo, e a Lídia, desculpa, chamei até de moda, a escala Jones é o nosso modelo, e a Lídia, a nota característica dela é a quarta aumentada em relação a Jones. E o acorde referencial seria um sétima maior e um dó sétima maior. Eu coloquei o sustenido 11, que na verdade é a quarta aumentada, né? Com um intervalo composto. Por que eu botei essa atenção? Porque a nota característica, quando você ouve, ela expressa o que um modo é, entendeu? E aí, vamos lá, vamos para a mixolydian agora. Ela também tem, os intervalos são bem parecidos com a Jones e tem apenas uma nota diferencial, né? Que seria a sétima menor. Os semitons também, terceiro e quarto, e sexto e sétimo. E, logicamente, como ele tem a sétima menor diferente da Jones, vai ser a nossa nota característica, a sétima menor. Então, é interessante isso. Eu queria comentar aqui que, Rafael, e a Jones tem nota característica? Alguns métodos, alguns livros de harmonia falam que a nota característica do modo Jones seria da escala Jones, é a sétima maior, né? Então, adote se você quiser. Eu, sinceramente, eu não adoto porque a escala Jones é a referência, então eu não preciso de nota característica. Mas não tem problema nenhum você considerar isso, não tem problema você considerar essa analogia aí, tá? E o acorde referencial é o acorde dominante, tá bom? Aí, é um dó 7, se você vai parar para olhar, é um dó 7 aí. E detalhe que esse acorde ele sai da própria escala, se você pegar esses intervalos aí. Nós vamos continuar na próxima aula com as escalas modais menores. Você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar nosso like, tá bom? É importante, comente, pergunte, a gente vai estar respondendo aí. Também não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o sininho para notificar os novos vídeos que eu irei postar. Valeu, galera. Até a próxima!